Uma semana depois do governo federal publicar a portaria que regulamenta o funcionamento dos frigoríficos no Brasil durante a pandemia, embates jurídicos ainda levam insegurança ao setor. Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, uma unidade de abate de frangos da JBS foi interditada ontem à tarde por tempo indeterminado, ou seja, foi paralisada, melhor dizendo. A suspensão das atividades ocorreu por decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Com a medida, 300 mil aves vão deixar de ser abatidas por dia nesta unidade. A mesma planta já tinha sido alvo de suspensão nas atividades em março. Com a paralisação de plantas por decisão judicial, cresce a preocupação de como isso pode repercutir no mercado internacional. Empresas exportadoras de alimentos, principalmente da cadeia de carnes, relataram que a China está pedindo aos frigoríficos brasileiros que assinem uma carta se responsabilizando integralmente pela carga, caso ela esteja contaminada pelo novo coronavírus. Vamos já esclarecer estes pontos de embates jurídicos e questões sanitárias e mercado internacional com o diretor executivo da ABPA, Ricardo Santin. Seja muito bem-vindo, Santin. Boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos os nossos telespectadores do Mercado e Companhia, do nosso querido canal Rural. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada pela presença. Eu acabo de confirmar com o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura que hoje são 6 plantas, 6 CIFs paralisados no Brasil, 2 de abates de bovino e 4 de aves. Segundo o secretário Santin, essa é uma atualização que foi feita hoje. Como isso representa para a nossa audiência o tamanho dessas questões jurídicas e o impacto delas nesse tão importante mercado de carnes? Bem, primeiro ponto a gente esclarecer é que quando falamos em frigoríficos de aves, suínos e boi, nós temos mais de 400 plantas no Brasil. Sem falar em pequenos frigoríficos que têm relevância, de frigoríficos federais, 400. Então, 6 são um número que é quase 1,2%, 1,5% do que tem no todo. Ou seja, o número é muito pequeno e pouco representativo. Eu não conheço quais são as plantas, eu sei que do nosso setor nós temos o conhecimento de 2 plantas que estavam paradas, uma no Paraná, em Cianorte, que vai retornar, hoje obteve uma liminar retornando, e o outro caso é esse de Passo Fundo, que não é uma interdição. Passo Fundo não sofreu nenhum problema novo. Isso é pura e simplesmente um problema de processo, um processo de tramitação processual que, por um julgamento de um recurso, voltou a valer uma decisão antiga. Ou seja, Passo Fundo não mudou nada. Ela voltou e, tenho certeza, vai voltar a trabalhar logo na semana que vem, ou talvez até hoje, para que quando se esclareça esse sistema dessa decisão que foi, digamos assim, reativada. Uma decisão que, inclusive, hoje nem reflete a realidade da planta. A decisão, hoje, a planta, obedece à portaria 19 interministerial e essa decisão, na época, não tinha essa portaria. É uma decisão da Secretaria do Trabalho e Emprego do Ministério do Trabalho e da Economia. Pois é, há uma semana o governo federal publicou essa portaria e já dizia que era uma espécie de instrumento para deixar uma régua clara sobre quais regras devem ser obedecidas em tempos de pandemia nas unidades frigoríficas. Mas a gente ainda observa esses embates jurídicos. Como que isso repercute no mercado internacional? Você me diz qualquer tipo de ruído na informação que chega lá fora, não é? Porque chega lá fora a notícia que teve plantas interditadas. Passo Fundo foi fechado de novo. Mas não foi fechado de novo. Passo Fundo tinha uma decisão, a Secretaria Especial do Trabalho, antes da publicação da portaria, entendeu por precaução que deveria parar por 14 dias. A empresa recorreu, ganhou a liminar e a liminar deixou ela voltar a trabalhar. Veio uma interdição municipal, depois se passou e a planta está hoje trabalhando, cuidando dos trabalhadores. Lá na região de Passo Fundo tem 3.000 e tantos casos, na cidade 1.500 e a planta tinha 200 casos, mas 171 já voltaram a trabalhar, inclusive, já estão na planta trabalhando. O que a gente vê é que isso dá uma insegurança. Agora, chega lá fora uma notícia assim, parou a planta de novo, por quê? Ele não consegue explicar direito que foi um recurso que estava andando o seu trâmite normal da Justiça e agora foi revisto dizendo, olha, podia ter sido feito isso naquela época. A gente tem certeza que isso vai ser regularizado e a gente vai voltar a produzir imediatamente aí, porque a planta atende os cuidados da portaria interministerial número 19, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura e do Ministério do Trabalho e Economia. Isso é que é importante. Essa é a lei que tem que ser cumprida e, acima de tudo, cuidar dos nossos colaboradores. Muito bem. Agora, Santin, nesse ambiente de mais rigor
por parte da chamada segurança do alimento, da sanidade, elementos que já fazem parte da rotina do produto brasileiro muito antes dessa pandemia. O ponto é que agora o rigor nos mercados aumentou. E aí a gente observa que vocês enviaram uma carta aos compradores do produto brasileiro assegurando que não vai sair daqui nenhum produto contaminado com o novo coronavírus. Conta pra gente o que foi isso. Bom, as empresas foram instadas pelos importadores a assinar uma carta que cumprem com os requisitos da Organização Mundial de Saúde, da FAO, OCDE, e das regras chinesas e brasileiras de prevenção de cuidado com os alimentos. E é isso que nós assinamos. Nós dissemos para eles que nós cumprimos as regras, fazemos tudo, porque não há risco, Kellen, de a carne transmitir a Covid. Isso já toda a ciência no mundo inteiro já disse. Não tem como o produto transmitir a doença. Ela se transmite de humano para humano. Então não há nada de risco. Então, as empresas assinaram uma carta que nada mais diz daquilo que a gente já faz. Nós estamos cumprindo a portaria número 19, nós estamos cuidando dos nossos trabalhadores e a prova é que tem frigorífico hoje no Brasil que não teve nenhum caso até hoje. Tem a grande maioria desses 400 frigoríficos, não tem interdição, teve casos, está cuidando, afasta, volta e a gente está cuidando do produto. Porque também não tem que confundir a Covid com a produção. Os nossos produtos são seguros para comer e não tem nenhum perigo, nem para nós e nem para os chineses ou para os demais compradores do Brasil. Muito bem, são 3 temas altamente importantes que estão em discussão nesse nosso bate-papo. Primeiro, a judicialização deste tema, que aumenta a insegurança jurídica e que causa uma preocupação, dado o potencial de gerar ruído no mercado internacional e que seja até entendido como problema sanitário. O que você deixou muito claro para a gente é a segurança no alimento brasileiro, os cuidados com a sanidade e estamos fazendo esforços para comunicar isso ao mercado internacional via carta que foi enviado aos nossos compradores. De qualquer forma, ainda fica uma preocupação de qualquer tipo de suspensão temporária por parte da China e qual o efeito potencial no mercado brasileiro, que depende muito do apetite chinês, não é? Sem dúvida, a gente tem muita atenção para aquele mercado, mas o chinês não tem dado sinais de que quer suspender as plantas. O chinês pediu para o nosso governo, a ministra Tereza Cristina, o secretário Zé Guilherme, o diretor Aranviana estão cuidando muito bem desse tema, mostrando para a China que nós evitamos que as pessoas entrem na planta com doença. Nós estamos cuidando dos produtos e a China sabe bem que o produto não pode transmitir doença. Foram feitos mais de 45 mil testes em produtos variados na China e todos eles foram negativos. Além disso, nós estamos conversando com o Conselho Mundial de Avicultura e o Conselho Mundial da Carne para que ambos façam uma manifestação ao governo chinês em defesa da indústria do mundo. Porque essa não é uma preocupação só do Brasil, ela é dos Estados Unidos, é da Europa, é de todos os países exportadores e importadores. E a gente então está trabalhando nesse sentido para mostrar, acima de tudo, que as pessoas podem comer tranquilamente. Em tempos de pandemia, a gente só não pode ficar com dúvida de não ter comida e não ter alimento na mesa. Nós temos feito um grande esforço, o setor e o governo brasileiro têm dado sustentação para isso, para a gente manter a comida na mesa do brasileiro e não ter que ficar procurando comida na hora de uma pandemia. Muito bem, esclarecido. Santinho, obrigada pela oportunidade de trazer esse esclarecimento à nossa audiência. Desejo a você um bom trabalho e volte sempre. Para você também, desejo que Deus proteja você, sua família e todos os nossos telespectadores, porque essa pandemia vai passar, temos que enfrentar com muita coragem, mas o setor vai sair mais forte ainda depois dela, mostrando a importância para o Brasil da nossa produção, do nosso produtor e da nossa indústria do agronegócio. Um grande abraço, bom final de semana. Para você também, se cuide, um abraço.